Olá, meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Eu sou o pastor Reginaldo Cruz. Gostaria de compartilhar com você a lição número 14, a última lição do trimestre. O tema dela é o caminho da redenção. Você que acompanhou todas as outras lições tem a oportunidade de fazer um fechamento conosco dessa última lição. Geralmente os professores fazem programações, os superintendentes fazem uma série de programações especiais, convidando as pessoas para promover ministrações em suas igrejas. E agora, neste último texto, o caminho da redenção, onde nós temos como primeiro tópico Getsêmani, lugar de agonia e de salvação. Primeira coisa que nós entendemos por redenção. Redenção é o resgate. Redenção é o ato de Deus nos livrar do poder das trevas. Redenção é a obra de Deus sendo aplicada na vida do indivíduo e, assim, lhe promovendo salvação. O 1.1 fala do poder das trevas, ou seja, os discípulos, eles, na construção do seu ministério, tudo era novo para eles e agora eles estavam diante do poder das trevas. O texto diz que naquele dia Jesus queria que vivêssemos ou que víssemos que o pecado no mundo havia mudado tudo ao redor. Ou seja, os discípulos agora estavam diante das forças do mal. Agora havia retaliações, agora haveria o poder das trevas, de modo que os discípulos precisariam estarem cada vez mais resguardados, prontos e protegidos pelo poder de Jesus para enfrentar as hostes e as ciladas do mal. O 1.2 fala da razão de ir ao Getsêmani. Este é um dos momentos mais marcantes do ministério de Jesus, a ida ao jardim chamado Getsêmani. E nessa ida, nós temos um detalhe no texto. João disse que, e também Judas, o que o entregava, conhecia aquele lugar. Getsêmani era um local um tanto afastado, era um local onde as pessoas procuravam fazer uma série de atividades, mas para Jesus foi um dos momentos de maior agonia da vida dele. A própria palavra Getsêmani significa prensa de óleo. Alguns estudiosos chegam a afirmar que ali no Getsêmani o Espírito de Jesus ele foi moído pela agonia, moído pela angústia. 1.3 fala da cena no Getsêmani. Nosso texto aqui do 1.3 diz que nosso Senhor era varão de dores e experimentado no sofrimento. Ao longo de toda a sua vida, no entanto, ainda que soe paradoxo, vale lembrar que dificilmente existiu sobre a face da terra um homem mais feliz do que Jesus de Nazaré. Evidentemente que os momentos que Jesus passou ali no Getsêmani foram os momentos de maior angústia, de maior dificuldade psicológica para Jesus, ao ponto dele dizer o seguinte: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas Jesus deixou que prevalecesse não a vontade humana, mas ele pediu que seja feito a tua vontade. Fica-nos como exemplo, mesmo nos momentos de dificuldade, de aflições, de agonia, momentos difíceis, Jesus nos ensina que o que deve prevalecer na nossa vida é a vontade de Deus, é o pensamento de Deus, é o caminho de Deus, não a nossa vontade, não o nosso pensamento, não o nosso caminho. Então, o grande exemplo do Getsêmani, da agonia de Jesus, é que mesmo em momento difícil, ele submete-se à vontade de Deus. O segundo tópico fala da morte e ressurreição de Jesus. Estamos diante do principal tema das Escrituras, morte e ressurreição. Paulo constrói toda a sua teologia, todo o seu escopo doutrinário é subordinado a este tema, morte e ressurreição de Jesus. A ressurreição de Cristo é o principal tema da cristandade. Paulo coloca a ressurreição de Cristo da mesma forma como os discípulos colocaram. Tem uma evidência física e tem uma evidência histórica. Ele ressuscitou com o mesmo corpo que tinha morrido e foi visto por muitas pessoas
na sua ascensão, mais de 500 pessoas o viram naquele corpo ressurreto, onde ele ascende aos céus. Então, fala claramente aí de um fato histórico. 2.1 fala do dia da ressurreição. Cedo de manhã, no primeiro dia da semana, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro. Não é novidade que as mulheres tiveram momentos marcantes, um espaço incrível na vida e no ministério de Jesus. Ela sempre estava com ele, o acompanhando nos momentos felizes, nos momentos de agonia e também agora no momento da ressurreição. Maria Madalena é a primeira pessoa registrada nos evangelhos a saber desse fato marcante da cristandade, que é a ressurreição. No 2.2, Jesus aparece a Maria Madalena. Maria Madalena teve uma vida moral difícil, mas depois, quando ela é alcançada por Jesus, tem a sua vida transformada, mudada radicalmente, ela tem um sentimento de gratidão. Gratidão pelas mudanças, pelas transformações que Jesus fez na vida dela. No 2.3, o texto nos informa aqui que Jesus apareceu aos discípulos. Ele aparece em vários momentos aos discípulos. Aparece a Pedro, aparece a João e também aos outros discípulos. Então, esses sucessivos aparecimentos de Jesus, agora no corpo ressurreto, serve como comprovação física e como comprovação histórica da sua própria ressurreição. A ressurreição é o tema central da cristandade. Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, então a nossa fé é em vão. A ressurreição é a garantia também que nós vamos ressuscitar. A ressurreição de Cristo é o modelo de ressurreição. Paulo diz lá em Colossenses, e também fala na primeira carta aos Coríntios, que ele é a primícia, é o primogênito dos que dormem. Ou seja, ele é o modelo de ressurreição. Nós teremos o corpo ressurreto como ele teve. Nós ressuscitaremos como ele ressuscitou. Então, o fato de Cristo ter ressuscitado é a garantia que todos os cristãos, todas as pessoas que morreram, tanto no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na história da igreja e até o dia do arrebatamento, elas vão ressuscitar. Paulo fala lá em Tessalonicenses que os mortos ressuscitarão primeiro. Mais uma vez, vale ressaltar e repetir que a ressurreição é o ponto central do cristianismo. Terceiro tópico fala do caminho da redenção. 3.1, Jesus no mar da Galileia. Ao ressuscitar, Jesus ele passa dias com os discípulos tendo uma vida normal. Esse corpo ressurreto permite normalmente que ele ande, que ele desenvolva todas as funções de um ser humano. É um corpo com propriedades diferentes, é um corpo não mais sujeito a bactérias, a fungos, a ácaros, não mais sujeito à corrupção da matéria. É um corpo ressurreto, só que com a sua personalidade integral preservada. E depois que Jesus vai pelo mar da Galileia encontrar com os discípulos, no 3.2 diz que Jesus interrogou Pedro. Esse é um momento também marcante no relato dos evangelhos, principalmente aqui no Evangelho de João, onde Jesus tem aquele confronto básico com Pedro, onde Jesus quer ouvir de seu discípulo o que ele pensava, o que ele imaginava e o que ele iria fazer. O texto diz que Pedro, depois da ressurreição de Jesus, ele volta às suas atividades normais, ele volta à pescaria. E aí nós lembramos que o verdadeiro discípulo, ele não pode deixar o caminho da redenção para voltar ao antigo caminho, às antigas veredas. O verdadeiro discípulo olha para a frente. Como disse Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para a frente, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. O verdadeiro discípulo não prende a sua vida a fatos, a momentos, a acontecimentos ou imagens do passado. Paulo disse que tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensais. Então o verdadeiro discípulo, ele tem que subordinar o seu pensamento a Cristo.
Ele tem que pensar cristamente, pensar biblicamente. O 3.3 fala do forte testemunho de João. Você observou que o discípulo e apóstolo João é o escritor do evangelho que leva o seu nome. E essas 14 lições que ora tivemos a oportunidade de estudarmos junto, onde você acompanhou através de DVDs, através das palestras postadas no site do Ministério Vida Nova, através de vídeos, você acompanhou da primeira até a 14ª lição, você percebe que nós fizemos um estudo sistemático, um estudo bíblico do Evangelho de João. O Evangelho de João é o Evangelho que apresenta Jesus como Filho de Deus, que fala da encarnação. O Evangelho que mostra Jesus literalmente como Filho de Deus e acessível a todos os seres humanos. Então o testemunho de João é muito forte para as nossas vidas. Que através de todas essas lições nós possamos aprender, acreditar que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. Deus abençoe a todos os superintendentes e professores de escola dominical.